E aí, Felizardo, vamos continuar o nosso aplicativo e nesse vídeo vamos melhorar o cadastro de endereço acessando a API e preenchendo os campos de endereço automaticamente. Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, eu vou mostrar aqui uma API que se chama ViaSep. Então, o ViaSep, aqui está explicando, basicamente é um serviço onde a gente manda o CEP e ele retorna isso daqui, ó. Ele retorna o CEP, o logradouro, que é o nome da rua, o complemento, o bairro, a localidade, que é a cidade, o F, que é o estado, e aqui uns outros valores que a gente não costuma muito usar em cadastro normal de endereço, tá? Então é basicamente isso. Eu tenho que passar o CEP para esse serviço e ele vai me retornar esses valores aqui. E com esses valores aqui a gente vai preencher lá o formulário. Exatamente isso que a gente quer. Então, a gente vai precisar usar aqui um serviço que é chamado de HTTP. O que é esse HTTP? Vamos aqui, ó, no App Module e eu vou importar aqui o HTTP Module. HTTP Module. Não importou automaticamente, então eu vou ter que declarar aqui em cima. Declarar ele aqui. Import HTTP Module. Ele é do pacote Angular, já está aqui, ó, barra HTTP. Certo? O que é esse HTTP? O Angular fornece para a gente formas da gente fazer requisições HTTP. Então, buscar algum valor numa API, inserir algum valor numa API. Para fazer todo esse tipo de coisa, a gente tem que utilizar esse HTTP Module. Para facilitar, eu já importei aqui no App Module. O que acontece quando eu importo no App Module? Toda a minha aplicação vai ter esse HTTP Module disponível. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui no Constructor e eu vou dizer que eu quero usar nesse componente contato form o HTTP Module. Então, vou colocar aqui public, vou chamar de HTTP, e o nome aqui da propriedade HTTP. Depois que eu declarei lá o app module, agora ele fez o auto import, tá? Então ele importou o HTTP lá do @angular/http, tá? Mas se não importar automaticamente, esse aqui é o caminho. Não esquece que eu sempre deixo na descrição o código lá no GitHub para você dar uma olhada. Então, beleza. Então, eu tenho agora esse HTTP disponível aqui. E eu quero ir lá no ViaSep e buscar. Aqui no ViaSep tem um exemplo. Aqui, ó. Preenchimento de endereço ViaSep com jQuery. O que a gente vai fazer com Angular é parecido com jQuery. Aqui, primeiro, ele limpa os valores do formulário. Isso aqui a gente não vai fazer. Ele usa o blur, tá vendo? Para quando o campo CEP perder o foco, né? Aqui ele valida o campo para permitir só números, mas a gente já fez isso no HTML. E depois ele vê se o CEP está dentro do, né, um range de 8 caracteres. A gente também já fez essa validação. Depois que faz tudo isso, aqui que vem a parte importante. Ó, ele faz o seguinte: get JSON, esse endereço aqui, https viasep.com.br/ws mais CEP barra JSON. O que é esse mais CEP aqui? Esse CEP aqui é a variável que ele pegou, que é o valor do campo CEP. Bom, então a gente está num caminho bem parecido. Então o que a gente vai fazer? Vou copiar aqui o endereço, ó, a URL aqui, para retornar o JSON. Copiei o endereço. E aqui a gente vai usar aquele serviço HTTP. Então é o seguinte, ó,
this.http.get. Ó, quando eu abro parênteses aqui no ponto .get, ele fala, você tem que me passar uma URL que é uma string. Então, vamos passar a URL. Então, essa é a URL que eu acabei de copiar. Nessa URL aqui copiada, o CEP está fixo. Eu não quero que o CEP seja fixo, né? Porque eu não sei qual é o CEP que o usuário vai digitar. E a gente já salvou o valor do CEP nessa variável aqui. Então, na verdade, eu quero que aqui ele passe essa variável. Uma coisa interessante aqui, se você já lidou com JavaScript, mas não usou, quando a gente declara uma string com a crase, é o template literal, que aqui a gente pode passar uma variável de forma bem simples, que é com o seguinte, ó, cifrão, aí abriu aqui, chaves, e aqui dentro das chaves eu coloco o nome da variável, que aqui a gente declarou como CEP value. Então ele entende isso daqui, concatena isso daqui, junta tudo isso e consegue entender que isso tudo aqui é uma string só, apesar de aqui no meio ter uma variável. Então é isso, eu estou indo lá no ViaCep e falando, ó, me retorna o JSON para esse CEP aqui. Então beleza, vamos voltar lá no ViaCep. E aqui, ó, vamos voltar aqui lá naquele exemplo que ele dá aqui com jQuery. Aqui, ó, se a gente der uma olhadinha, ele está fazendo o seguinte, ó, get JSON. E lá no nosso código a gente não está fazendo get JSON. Então, quando ele retornar aqui, eu tenho que transformar isso num JSON. Para quê? Para receber só o retorno. Só os valores dos campos mesmo, rua, bairro, cidade. Como é que a gente faz isso? Aqui no Angular, no Ionic, a gente vai usar um map. Tá? Só que esse map, ele está dizendo aqui, ó, eu não conheço esse map, porque eu preciso importar o map. Então aqui, ó, para importar o map, você vai colocar esse caminho aqui, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que é o operador map do RxJS. Não vou entrar em muito detalhe para não complicar a explicação, tá? Mas basicamente é um operador para a gente estar trabalhando aqui com as requisições assíncronas, ou seja, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai demorar, porque vai estar usando a internet. Então ele vai lá, a hora que voltar, eu quero que ele mapeie alguma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer aqui nesse map? Eu simplesmente vou transformar em JSON. Então eu estou dizendo que, olha, o que você receber de retorno dessa requisição, que é esse res, eu quero que você faça res.json. Beleza. E aí depois, subscribe. Também não vou entrar em muitos detalhes, mas o subscribe é executado toda vez que ele, no caso aqui eu estou fazendo um subscribe no map, né? Então, toda vez que ele entrar no map, depois ele vai entrar no subscribe. Ou seja, depois que você mapear, eu estou me inscrevendo, né? Subscribe, eu estou me inscrevendo aqui para ficar recebendo retorno toda vez. Então aqui dentro, eu vou receber o data, que é o retorno da função, né, que é o JSON. Então vamos fazer um teste aqui. Eu quero imprimir esse data aqui. Então vamos lá com calma, só revisar, tá? Então a função busca CEP, ela está sendo chamada toda vez que o campo CEP perde o foco. Quando o campo CEP perde o foco, eu chamo a função busca CEP. Essa função busca CEP, a gente criou duas variáveis. Uma que é o valor que está dentro do campo, os números que estão dentro do campo CEP, e uma outra que é se o campo CEP está válido ou não. Lembrando que vai ser um booleano, true ou false. Aí eu verifico, o campo está válido? Se tiver, eu quero que você vá lá no ViaCep e busque o retorno com o CEP que a gente salvou. Quando você receber o retorno, transforma isso num JSON e depois imprime isso no console. Vamos ver se está funcionando. Então vamos aqui, cadastrar. Eu vou aqui usar um CEP qualquer. Cliquei no outro campo. Olha, deu um erro aqui. Será que eu digitei CEP errado? Às vezes não existe esse CEP, né? Então vamos pegar um CEP aqui. CEP
Copacabana, Rio. Então, esse aqui, ó, 22.041.001. Então, vamos lá, 22.041.001. Cliquei aqui. Agora ele me trouxe, ó. Trouxe aqui, ó. Bairro Copacabana, CEP é tal, complemento é tal, IBGE é tal, localidade é Rio de Janeiro, logradouro é Avenida Atlântica, o F é Rio, certo? É exatamente isso que a gente quer, tá? Então, toda vez que o usuário digitar o CEP estiver válido, e ele clicar em outro campo, a gente vai lá na API do ViaCEP e vai buscar esses valores aqui, beleza? Bom, então deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, acompanha aí a série com a gente, até o próximo.